preparando para a aula agora, né? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho do Centro Espírita Redenção. Hoje nós temos uma aluna, uma companheira nossa, que vai fazer a leitura para a gente, a Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Depois, a Marisa fará a prece e elevação. E depois o nosso companheiro Pirola, que irá expor a aula da noite. Então, podemos começar? Amanda, pode fazer a leitura. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que vocês tenham uma noite abençoada. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Está cortando um pouco, mas... Hoje vou fazer uma leitura de um livrinho que eu gosto muito de ler, que chama Minutos de Sabedoria. E eu abri em um texto que eu achei muito interessante para o nosso dia a dia de hoje, sobre tudo que nós estamos passando hoje em dia, né, com a situação. Então, eu vou ler. A morte não existe. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado. E mais cedo ou mais tarde, você o irá novamente encontrar. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades da vida. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse do seu organismo todas as moléstias necessárias. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, boa noite a todos, né? Que a gente possa ter uma noite de bênçãos, com muita reflexão, né? E vamos nesse momento, agradecendo primeiramente essa mensagem, que realmente é isso que acontece, né? Quando a gente perde um ente querido, um amigo, ou uma pessoa próxima, ou qualquer que seja. Que possamos refletir nessa mensagem. E assim, vamos devagar, serenando nossos corações, nos ligando ao nosso mentor da escola, dos nossos trabalhos, da nossa Casa Espírita Redenção. Vamos nos ligando também e agradecendo as equipes de higienização, de limpeza, que se fazem presentes desde as primeiras horas deste dia, limpando, higienizando a nossa casa lá, espírita, né? E a nossa casa aqui também, que nesse momento estamos fazendo essas aulas virtualmente, mas que estamos cada vez mais conectados um ao outro, né? E que possamos agradecer a todas essas equipes que formam-se um cordão fluídrico em volta da nossa casa, em volta de nossos lares, de todos os nossos amigos, para que nos tragam a proteção necessária. Agradecendo também as equipes de higienização que se fazem do lado de fora, que elas possam estar sempre nos fortalecendo. E se tiver algum irmãozinho querendo adentrar ou perturbar os nossos trabalhos, que ele possa ser recolhido amorosamente. E também saudamos e agradecemos
a todas as fraternidades do trevo, dos humildes, dos discípulos de Jesus, de tantas outras que se encontram no anonimato. E assim, mais elevados, vamos dizendo, chegando à oração, nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar e vencer contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos. Vamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, com o coração aberto e mais elevados que já estamos, chegamos às esferas desse anjo, do nosso anjo Ismael, esse anjo preposto para evangelizar a nossa pátria. Pedimos a ele que nos proteja toda a nossa terra, todo o nosso povo, contra essas doenças, contra esses males, com tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. E assim, mais elevados, chegamos à nossa Mãe Maria. Pedimos a ela que nos acalente e nos cubra com seu manto, para que possamos nos fortalecer espiritualmente no seu abraço. E assim, chegando a ela, agradecemos e pedimos a ela que nos leve até nosso irmão, Jesus, esse exemplo de força, de ensinamento e determinação, e muitos exemplos. E assim, agradecidos que estamos, pedimos a ele, nosso irmão, que nos leve a nosso Pai maior, nosso Deus. E ajoelhados espiritualmente, agradecemos a ele por essa oportunidade, por tudo que somos, por tudo que temos. E cada dia possamos pedir sempre proteção a toda a nossa família, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos encarnados e desencarnados. E assim, em forma de agradecimento, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Fonte eterna de bondade.
Todos bem? Antes de iniciarmos a aula, que hoje será do Pirola, seja bem-vindo, Pirola. Eu tenho algumas considerações para falar. Primeiramente, sobre o tema, né, da semana que ninguém conseguiu fazer, que é ajude sem exigências para que os outros auxiliem sem reclamações. Mas tenho certeza que na próxima semana todo mundo vai estar aí, né, com esse tema feito. Falar um pouquinho da caderneta pessoal, né, que vocês já estão com ela, e é interessante que comecem já a fazer suas anotações. Sobre as vibrações coletivas, na quinta-feira eu envio um link que está sendo feito pelo Zoom, com a turma da 47. Quem tiver interesse, é só acessar o link e participar. E também a vibração das 22 horas, que está sendo feito todos os dias pelo aquele link do Zoom, que é o mesmo, e que nós nos unimos em 3 escolas, né, que é a 46, a 47 e a 48, que é esta daqui. Ao menos uma vez na semana, dá uma entradinha lá, porque o planeta está necessitando muito dessas vibrações. Então, um dia ou outro, dá uma entrada, auxilia ali na vibração, não precisa falar nada, né? Mas o que importa é aquilo que nós emitimos, né? Aquela sintonia que todos estão no mesmo horário fazendo aquela oração. Isso é muito importante. Parece que não, mas a prece, quando é feita de coração, alcança, né, o seu objetivo. E na aula passada, a gente comentou sobre o Guia do Aprendiz, né, o item 1 e 2, e hoje eu pedi para que vocês lessem o item 3 e 4, para que a gente vá tomando, né, pé do que está inserido aqui nesse guia. E esse item 3 se refere aos novos rumos. Para fazer face à situação, né, do espiritismo que estava sendo implantado aqui no Brasil, né, e imprimir ao movimento espírita orientação mais adequada, o Alto interveio inspirando a fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que ocorreu em 1936. E foi o primeiro passo, né, aqui no Brasil, oficial, né? Bom, e bem aqui novamente falando, esse guia foi escrito em 1970, e aqui está, considerando estarmos muito próximos do início das crises anunciadas nas profecias antigas, inclusive nas de Jesus, e as revelações mediúnicas que vêm sendo feitas periodicamente, desde então, e segundo as quais o transcurso do 2º para o 3º milênio se dará em meio a tumultos e calamidades gerais, durante as quais se processará um selecionamento cíclico, com base nos índices de espiritualização individual, e que isso se dará visando a formação de um regime social e religioso aperfeiçoado no planeta. E considerando também que somente o setor religioso pode fornecer elementos positivos e adequados a esse transcendente acontecimento. Então, novamente, nós, né, nos deparamos com essas declarações, né, com esses... que foi escrito em 1970 e que está ocorrendo agora. Não se poderia pôr em dúvida que o Divino Mestre, com a autoridade espiritual que possui, jamais faria recomendações e promessas fantasiosas, que as profecias que fez ou endossou se referiam mais particularmente aos nossos dias atuais. E ainda que o Espiritismo veio para esta época que estamos vivendo, como um prolongamento histórico do cristianismo primitivo, uma revivência deste em nossos dias. Então, é tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje.
E, portanto, temos, né, a responsabilidade, né, de como espíritas que somos ou que pretendemos ser, né, no caso de vocês, alunos, dessa responsabilidade, né, de estarmos aqui nesse momento e não foi por acaso, ok? Então, depois, né, da gente refletir um pouquinho sobre essa situação, nós já vamos passando a aula para o nosso companheiro Pirola, que ele seja envolvido e que ele possa nos trazer, né, uma aula com muito conteúdo e muita reflexão, né, Pirola, para que todos nós possamos, né, nos enriquecer ainda mais, tá? Seja bem-vindo, Pirola, a aula é sua. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, continue presente nos nossos corações. Nós vamos iniciar na aula de hoje o estudo das parábolas que Jesus disse. Nem todas nós vamos conseguir vê-la, talvez algumas nós precisamos de vários meses de estudo para que a gente possa realmente conseguir entender aquilo que Jesus quis nos passar, não é? Então, essa aula sobre as parábolas, na verdade, ela vai ser dividida em 3 aulas. Primeiro, sobre os usos e costumes, depois as domésticas e as familiares, e depois, um terceiro tempo, nós vamos estar falando sobre as parábolas da vida rural. Então, hoje nós vamos iniciar, assim, falando um pouco sobre parábolas. O que é a parábola? Parábola nada mais é do que uma forma de narrar um determinado assunto que pode ser não somente religioso, mas de acordo com a necessidade de orientação. Pode ser intelectual também, né? Um estudo pode ser passado através de uma parábola, desde que ela possa conter aqueles ensinamentos que, de uma certa forma, vai levar o conhecimento e o entendimento para as pessoas. Não somente Jesus se utilizava das parábolas, muitos rabis também se utilizavam de parábolas para ensinar, muitas vezes, sobre medicina, sobre o cultivo de plantas, o trabalho com os rebanhos, para que ficasse fácil do povo entender. Jesus se utilizou das parábolas também porque ele não poderia falar muitas coisas para aquelas pessoas daquela época, naquele contexto. Falta de entendimento, falta de conhecimento, e principalmente a respeito da vida espiritual. Nós vamos perceber que todas as parábolas que Jesus disse há quase 2000 anos atrás, elas ainda são atuais. Tudo que nós estamos vivenciando, quando nós lemos uma parábola, aquilo está cabendo ainda para nós, de tão profundo que eram os ensinamentos que Jesus colocou em cada parábola. Muitas vezes nós temos o hábito de ler as parábolas que Jesus disse e nos falta, às vezes, o entendimento, uma falta de interpretação das palavras que estão naquele contexto. Isso é natural que aconteça não somente com as parábolas de Jesus, mas quando lemos um livro, por exemplo, o Evangelho. Jesus ele coloca determinadas palavras, determinados verbos que nos incluem naquilo. E quando nós estamos, de uma certa forma, lendo, nós achamos que Jesus falou para aquelas pessoas e nós não incluímos naquilo. Tanto é que tem algumas palavras que Jesus disse, né? Quando, por exemplo, os apóstolos perguntaram: por que ensina por parábolas? Porque às vezes tem, né, pessoas que veem e não enxergam, escutam, mas não entendem. E muitas vezes nós lemos e não conseguimos realmente entender aquilo que nós estamos lendo. Eu
de uma certa forma, vou me ater a duas coisas, duas parábolas da noite de hoje, em que falam, uma praticamente fala sobre as coisas materiais, que nos são necessárias, e também espiritual. E a outra, em relação àqueles pedidos que nós fazemos, não é, para Jesus, que inclusive está no 27º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz, pedi e obtereis, não é? Em relação a isso, nós temos duas parábolas que falam sobre isso, não é? A parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas, e também a da viúva oprimida, que também está em Lucas. E a parábola dos talentos, que está em Mateus e também está no Evangelho de Lucas. Eu vou começar a falar sobre a parábola dos 10 talentos. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode digitar, nós paramos, nós vamos tentar esclarecer, né, da melhor maneira possível. Não é como se fosse ao vivo, mas nós vamos nos esforçar ao máximo para conseguir passar as coisas para vocês. Então, vamos lá. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós temos lá a parábola dos 10 talentos. Essa parábola, ela é bem voltada para a parte material e também nós podemos entendê-la da parte espiritual. Então, diz assim, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que chamou alguns dos seus servos e distribuiu com ele alguns bens, pois ele teria que fazer uma viagem para um país distante. Então, ele chamou um primeiro servo e deu a ele 5 talentos. Ele chamou um outro servo e deu a ele 2 talentos. Depois, então, ele chegou e chamou um terceiro servo e deu a ele 1 talento. E empreendeu essa viagem para esse país distante. Muito bem. Depois de um determinado tempo, ele voltou e chamou esses servos para que dessem conta daquilo que ele havia dado a cada um deles. Então, primeiramente, ele chamou aquele servo que deu 5 talentos e aquele servo disse, olha, me emprestaste 5 talentos. Eu fui, trabalhei com eles e ganhei mais 5 talentos. Eis aqui 10 talentos. Então, aquele pai de família disse ao seu servo, servo bom, foste fiel no pouco que lhe foi confiado. Vinde vós para o gozo do seu senhor. Depois, ele chamou aquele servo, que ele tinha dado 2 talentos, para que também prestasse conta. E aquele servo veio e disse assim, olha, me emprestaste 2 talentos. Fui, trabalhei com eles e ganhei mais 2 talentos. Eis aqui 4 talentos. Então aquele senhor disse assim, servo bom, foste fiel no pouco que lhe foi confiado. Vinde vós também para o gozo do seu senhor. E depois, então, ele chamou o terceiro servo, o qual ele tinha dado 1 talento, para que também prestasse conta. E ali, então, aquele servo chegou e disse, olha, eu o conheço, eu sei que você ceifa aonde não semeou, ajunta aonde não esparramou. E com medo de perder o seu talento, eu fui e o escondi.
eis aqui, então, o seu talento. Então, aquele pai de família disse assim: servo mau, não foste fiel no pouco que eu lhe confiei. Então, chamou outros servidores, pediu para que tirasse daquele servo aquele talento, o amarrasse pés e mãos e o colocasse para o lado de fora, nas trevas, aonde ali haveria prantos e ranger de dentes. E então pediu também àqueles servos que desse aquele talento ao outro servo que tinha conseguido 10 talentos. Muito bem. Quando nós lemos essa parábola, nós sempre acabamos por imaginar que seria algo totalmente material, não é? Mas não é somente isso. Tem também algo espiritual envolvido nisso. Jesus quis nos mostrar que cada um de nós vamos sempre, quando temos um trabalho para desenvolver, aquilo que nos cabe, para que nós possamos se utilizar daquelas ferramentas que muitas vezes, como na parábola, nos é emprestado, ferramentas que nós, pelo nosso degrau de evolução, não conseguimos ainda adquirir, não é nosso, né? Então, o plano espiritual nos empresta muitas coisas, espiritualmente falando, como também nos confere algo material, quando da nossa reencarnação, de acordo com a nossa necessidade. Por isso que nem todos nascem numa família abastada. Nem todos também nascem numa família desprovida de qualquer coisas materiais. Ele nos mostra que a cada um de nós vai sendo dado de acordo com a nossa necessidade e a nossa condição. Ele já mostra isso logo no início da parábola. 3 servos diferentes. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a um terceiro ele deu 1. Por quê? Cada um tem uma determinada necessidade, uma determinada dificuldade para trabalhar, ou então uma missão a ser cumprida. Então, sempre, quando nós temos a necessidade da continuidade da nossa evolução, tanto no plano material quanto no plano espiritual, os benfeitores amigos vai suprir aquilo que nós temos necessidade para que nós possamos, de alguma forma, aprender, evoluir, tanto material quanto espiritualmente. Outra coisa que essa parábola nos mostra: tudo aquilo que nos é dado nos será cobrado. Como o próprio Jesus disse, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, ele nos empresta uma parte, por exemplo, assim, nascemos numa família abastada, ou seja, passamos pela provação do dinheiro. Como Chico sempre bem dizia, não é? A pior provação que possa existir, não é? De uma certa forma, para trabalhar com aquilo, de acordo com cada um, não é? Dá licença um pouquinho só. A dificuldade de entender hoje que seria historinha, a forma de Jesus. Até hoje aquilo que seria historinha é a forma. De uma certa forma, Augusto, boa noite, mais uma vez. De uma certa forma, é difícil de nós entendermos, e quanto mais nós
buscamos o conhecimento, tanto intelectual quanto uma transformação moral, nós vamos conseguindo entender melhor aquilo que Jesus falava, né? Tanto é que o próprio primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre as 3 revelações. Revelação de Moisés, quando nós estávamos na nossa infância espiritual. Daí vem Jesus, quando nós já estávamos na nossa maioridade espiritual, não é? Veio Jesus e nos trouxe alguns ensinamentos. E quando nós já chegamos na maturidade espiritual, nós, de uma certa forma, recebemos a doutrina espírita, codificada por Kardec, para que nós pudéssemos entender um pouquinho mais. E vou lhe adiantar que vai ser muito difícil nós entendermos ou desencarnarmos, né, nesta atual reencarnação, entendendo tudo aquilo que Jesus deixou para cada um de nós, né? Nós vamos ainda ter a necessidade de muito estudo, muita transformação moral, para que a gente possa nos aprofundar cada vez mais, né, na nossa, como você diz, para uma evolução mais rápida. Vai depender de cada um de nós, quanto nós dedicamos do nosso tempo de estudo, não é? Desculpem, eu vou colocar um exemplo. Nós tivemos a semana toda, como a Arminda colocou, sobre o desenvolvimento do tema. E durante toda uma semana, nós não conseguimos desenvolver o tema. Não é? Ficou alguém aí que não conseguiu desenvolver. Então, se eu me esforçar por não querer ler 2, 3 livros ao mesmo tempo, senão nós vamos misturar todas as histórias. Mas ler um livro, procurar entender o que aquele livro quis dizer, ler outro livro e procurar entender aquilo que, de uma certa forma, nós vamos entendendo de acordo com o nosso entendimento. Eu lembro quando eu fiz a escola, foi a 10ª turma da Escola de Aprendiz do Evangelho. O meu dirigente, ele sempre falava para nós fazermos leitura. Aí, ele disse assim, eu perguntei para ele, que livro que você me orienta para que eu possa ler? Ele falou assim, olha, Pirola, leia o Livro dos Espíritos. Foi no começo da escola. Numa semana, eu li o Livro dos Espíritos. Aí eu cheguei para ele na outra terça-feira, que a minha escola também foi de terça-feira à noite, e falei assim, olha, durante essa semana eu li o Livro dos Espíritos. Qual outro livro que você me orienta? Ele falou assim, não, então, para um pouco. Estude o Livro dos Espíritos. Isso foi mais ou menos em 1984, 85. Eu estou estudando o Livro dos Espíritos até hoje. Eu leio um livro, eu me reporto a alguma pergunta do Livro dos Espíritos, que naquela época eu não havia entendido. Então, devagar, tempo para cada um de nós, cada um vai ter um tempo, vai ter uma oportunidade de estar trabalhando em relação a isso, tá? Vamos devagar, como diz, né? Vamos devagar com a dor, que nós, assim, não estamos aptos a ler e entender tudo de uma hora para outra. Nós estamos engatinhando dentro do nosso processo evolutivo, não é? Engatinhando, principalmente espiritualmente falando. Então, vamos lendo, procurando, fazendo perguntas, procurando ouvir outras palestras. Tem muitos palestrantes bons aí que deixam palestras no YouTube, que às vezes a gente ouvindo uma palestra, nós vamos entender uma parábola como essa que eu estou passando para vocês. Então,
Não sei se eu respondi a sua pergunta, qualquer coisa você volte a perguntar, por favor. Nós vamos tentar esclarecer a todos. Muito bem. Então, ali, de uma certa forma, nós seremos cobrados por aquilo que um dia nós recebemos para desenvolver o nosso trabalho. Tem uns que vão ter, como nos diz Emmanuel no livro Nós, sobre ler e escrever. O livro Nós tem uma mensagem sobre ler e escrever, que ele faz uma reflexão sobre quando Jesus estava no grande templo ensinando, e chegaram os escribas e os fariseus, levaram até ele aquela mulher adúltera. E Jesus, então, quando foi questionado o que deveria fazer sobre aquela mulher, Jesus se abaixou e começou a escrever na terra. E aí, então, Emmanuel, no livro Nós, na mensagem Ler e Escrever, ele fala que cada um de nós vai escrever alguma coisa na nossa passagem pela terra. Ele diz assim, que uns irão trabalhar no campo, irão trabalhar com plantações, outros vão trabalhar nas cidades, vão construir escolas, edifícios. Então, cada um de nós tem um trabalho a desenvolver. E nós escreveríamos nesse livro, é muito bom nós frisarmos essa parte, que cada um de nós iríamos escrever no nosso livro da vida com as cores sombrias ou cintilantes do nosso coração. Não é? Então, nós vamos escrever. Nós vamos utilizar essas cores cintilantes, aquele sentimento de amor que trazemos no nosso coração, ou trabalharmos como, entre aspas, por obrigação. Eu tenho que fazer isso. Não é? Muito bem. Voltando então à parábola. Cada um de nós sempre será cobrado por aquilo que nos é emprestado. Porque muitas vezes, como eu disse, materialmente, ora nós nascemos numa família abastada, ora numa família com pouco poder aquisitivo. E nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso. Moralmente falando, nós também temos um trabalho a desenvolver. E nem todos já desenvolvemos determinados dons. Dons da paciência, da aceitação, da resignação, da compreensão. Dons esses que nós estamos aqui para aprimorá-los. Então, ele nos dá um pouquinho de paciência, mas o restante nós vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter, a exemplo, né, dessa parábola, ele emprestou 5 talentos. Olha o verbo. Ele emprestou 5 talentos. A pessoa pegou aqueles 5 talentos que lhe foi emprestado e trabalhou com eles. Foi trabalhar. Ou seja, ele foi aprimorar aqueles talentos que lhe foi emprestado. E o que aconteceu na hora da prestação de contas? Ele, olha, me emprestaste 5 talentos. Fui, trabalhei com eles e ganhei mais 5 talentos. Olha a colocação do verbo. Ganhei. Ele não pegou emprestado de ninguém. Primeiramente, ele recebeu emprestado dele. Emprestaram para ele. Ele foi, trabalhou e, pelo merecimento, ele ganhou 5 talentos. Esses 5 talentos passou a ser dele, pelo merecimento do trabalho que ele desenvolveu. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos. De acordo com a capacidade dele, ele recebeu 2 talentos apenas. Ele foi, trabalhou, aprimorou aqueles 2 talentos e ganhou 2. Passou a ser dele também aqueles 2.
Quando o pai de família chega e chama para que eles viessem prestar contas, aquele disse: olha, você me emprestou 5, fui, trabalhei, ganhei mais 5. Olha o que ele fala na sequência. Eis aqui 10 talentos. Vamos refletir um pouco. O que nós entendemos quando ele diz: recebi 5 talentos, fui, trabalhei, ganhei mais 5. Na hora de prestar conta, ele diz assim: eis aqui 10 talentos. 5 não eram deles. Os outros 5, ele ganhou, passou a ser dele. Mas na hora de prestar contas, ele colocou à disposição do pai de família 10 talentos. Os 5 que lhe estava emprestado e mais 5 que ele ganhou. Como nós poderíamos entender isso? Que devemos, quando nos é emprestado alguma coisa, tanto material quanto moralmente falando, e nós aprimoramos aquilo, aquilo deve ser colocado à disposição do pai de família. Quem que é o pai de família? Deus, nosso pai. Ele nos empresta o talento. Como já disse, não somos merecedores de muitas coisas. E aí ele nos empresta. A gente vem, reencarna, trabalha com aquilo. Devemos evoluir tanto material quanto moralmente falando. E depois, então, quando nós somos chamados a prestar contas, assim, olha, você me emprestou 5. Eu trabalhei, ganhei mais 5. E agora estou à disposição. Os meus 5 estão à sua disposição. Se quiser me utilizar dos meus talentos para que eu possa, de alguma forma, levar o benefício para o meu próximo, os meus 5 também estão à sua disposição. Ou seja, é meu. Nós vamos ganhando talentos, mas nós temos que ter, como eu já disse logo no início, a responsabilidade. A quem é muito dado, muito será cobrado. Então ele nos emprestou e seremos cobrados por isso. Porque quando regressarmos à verdadeira vida, a vida espiritual, nós seremos questionados: o que fizeste do talento que lhe foi emprestado? Como você utilizou isso? Não é? Então nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos muito bem saber como estamos trabalhando com aquilo que nos foi emprestado. Pode ser 5, pode ser 2, pode ser 1. O importante é nós termos essa consciência. Recebemos emprestado, não devemos ser egoístas, devemos repartir aquilo que nós desenvolvemos para a nossa evolução com o nosso próximo, colocando à disposição do nosso próximo. Como diz Emmanuel no livro Nós, né? Nós vamos lá. A riqueza, por exemplo, ela serve para financiar estudos, pesquisas, ajudar na evolução das ciências, das artes, da cultura, financiamento de livros, por exemplo, oportunidades, criando escolas para que outras pessoas possam, da mesma forma que nós, aprendermos e a crescer também, tanto intelectual quanto moralmente falando.
Muito bem. Então, ele disse àquele servo: servo bom, fosse fiel no pouco que lhe foi depositado. E quando nós somos fiel no pouco que nos foi emprestado, nós passamos a ter o merecimento de estarmos juntos com o plano espiritual superior, moralmente falando. Porque ele nos chama. Nós não temos só deveres, tarefas, mas nós temos também o merecimento. Quando passamos a ter o merecimento, nós passamos também a desfrutar da verdadeira vida da melhor forma possível. Ele chama aquele servo que recebeu 5 talentos para o gozo do Senhor, ou seja, para estar perto do Senhor, perto do plano espiritual superior, moralmente falando. Então, temos que ter essa reflexão na nossa caminhada. Ah, mas eu não tenho absolutamente nada. Será que nós podemos fazer a caridade somente materialmente falando? Nos lembra uma passagem do Chico já acamado, e ele olha para Emmanuel e pergunta: Emmanuel, o que eu estou fazendo encarnado? Eu não aguento mais trabalhar, não aguento fazer mais nada para ninguém. E aí Emmanuel pergunta para ele: Chico, você sabe rezar? E ele disse: sei, não esqueci o resto. Ele falou: então, Chico, ore. Muitas pessoas ainda precisam da sua oração. Principalmente nos dias atuais, nossa companheira coordenadora da turma, né, nos convocou ao trabalho da vibração, da prece, da oração. É o que nós podemos fazer. E Paulo de Tarso, muito bem, ele coloca na segunda carta de Paulo, né, aos Coríntios, ele coloca: fora do amor não há salvação. Ele não diz fora da igreja, fora da materialidade. Ele diz fora do amor não há salvação. Porque o amor todos nós trazemos no coração. Em maior ou em menor grau. Talvez o dom nós precisamos desenvolver um pouco para doar o nosso amor. Por exemplo, uma palavra de incentivo, de encorajamento, um ouvido amigo, é um dom, às vezes, de escutar a pessoa. Temos essa capacidade. Podemos desenvolvê-la? Sim. Só basta nos colocarmos da mesma forma como aquele que recebeu 5 talentos. Ele foi e trabalhou. Você acha que foi fácil para ele trabalhar? Não, com certeza. Mas não foi impossível. Ele se esforçou por acabar, por merecer aquilo. Então, quando nos é emprestado alguma coisa, temos a responsabilidade de ir trabalhar e, mostrando uma transformação do orgulho, do egoísmo, uma melhora no nosso orgulho, no nosso egoísmo, aquilo que nós temos em mãos, aprendermos a repartir com o nosso próximo. Essa é a verdadeira caridade. Quando nos doamos de nós mesmos, não daquilo que nós temos, que nos foi emprestado. Nós precisamos trabalhar com aquilo e servir o próximo com aquilo que nos foi emprestado. E aí, então, ele passou a ter o merecimento do gozo do Senhor, ou seja, de estar próximo dos benfeitores amigos. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos. Ele devolveu os 2 que foi emprestado e colocou aqueles 2 que ele tinha ganho à disposição do Senhor também. Não importa se é muito ou se é pouco. O importante é que nós tenhamos o nosso coração aberto para que nós possamos, de alguma forma, colocar à disposição do nosso próximo. E ele também, pelo pouco que ele fez,
ele também passou a ter o merecimento do gozo do Senhor. Da mesma forma, o Sermão do Monte, não é? Que muitas dessas parábolas foram ditas no Sermão do Monte. Essa, em especial, sobre os 10 talentos, Jesus a disse, na verdade, foi na casa de Zaqueu, quando Jesus entrou na cidade de Jericó e pediu para que Zaqueu o recebesse, onde ele iria passar a noite. E no final da tarde, depois da ceia, que Jesus então colocou a parábola dos talentos, esclarecendo aquilo que ele já havia dito para os apóstolos, que seria mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é? Não que um rico não entraria no reino dos céus. Sobre isso, nós temos no livro Boa Nova, não é? Humberto de Campos, ele fala sobre o servo bom, que é justamente essa passagem que Jesus, chegando em Jericó, pediu para que Zaqueu o recebesse na sua casa. Então, Jesus, quando Zaqueu falou, não é, que ele iria repartir os bens que ele tinha com as pessoas mais necessitadas, daí, então, Jesus disse para Zaqueu assim, bem-aventurado seja este lar, pois Deus, né, desceu sobre esse lar, ou seja, esse lar foi abençoado porque Zaqueu, embora sendo um cobrador de impostos, ele reconheceu o seu erro e passou a dividir metade daquilo que ele tinha com as pessoas de maior necessidade. Então, também é uma leitura que eu recomendo, não é? É o livro Boa Nova, O Bom Servo, mensagem, O Bom Servo. Passa bem assim, detalhadamente, Humberto de Campos detalha muito bem essa passagem, diferente daquela que nós lemos no Evangelho ou na Bíblia, que fala sucintamente sobre que Zaqueu subiu num galho de árvore, de uma figueira brava, para ver Jesus. Muito bem, vamos então voltar novamente à parábola. Chegou a vez, então, daquele que recebeu um talento. E ali, quando ele percebeu a dureza, né, do pai de família, ele conhecia o pai de família, então ele, com medo de perder aquilo que lhe foi emprestado, ele foi e escondeu. Nós precisamos refletir neste momento quais os talentos que nós recebemos. 5, 2, 1, 10. O que nós estamos fazendo com esse talento? Será que nós não temos algum talento que está escondido em cada um de nós? O que nós estamos fazendo com aquilo que nos foi emprestado? É um ponto de reflexão para nós, na noite de hoje. Será que nós estamos sabendo bem trabalhar com ele? Então ele diz assim, sabendo que ceifa aonde não semeou, ou colhe aonde não semeou, ou ajunta aonde não espalhou, eu escondi, fiquei com medo de perder o seu talento. Eis aqui ele de volta. E o que então o pai de família diz? Se não soubesse trabalhar com o talento que lhe foi emprestado, deveria pelo menos procurar os banqueiros e ter colocado o dinheiro na mão do banqueiro. Que daí, quando eu voltasse, pelo menos eu receberia o juro desse dinheiro. Jesus, ele falou dessa forma, porque as pessoas estavam muito preocupadas ainda com as coisas estritamente materiais.
Eles não haviam despertado ainda para a parte espiritual. Então, como eu disse, essa parábola ela tem essas duas partes. A material, o talento seria representado pelo dinheiro, que naquela época eles entenderam como dinheiro, e que nós hoje já estamos entendendo, não somente como dinheiro, mas estamos acrescentando aí os dons morais, os dons espirituais, que já desenvolvemos alguns, e alguns nos foi emprestado. Um que é muito fácil de nós identificarmos como nos é emprestado, um dom espiritual, por exemplo, a mediunidade. Nós temos dois tipos de mediunidade. A mediunidade natural, a mediunidade que, pelo desenvolvimento intelectual e principalmente moral do espírito, ele já em outras oportunidades teve a mediunidade emprestada, soube bem trabalhar com ela e passou a ter o merecimento dela. É dele. Por bem trabalhar essa mediunidade, ele não pode perdê-la mais. Porque nós sabemos que o espírito não regride moralmente falando. Não regride. Só evolui. O máximo que pode acontecer é ficar estacionado. E aí, então, ele não perde mais. E o outro tipo de mediunidade, a mediunidade que nos é emprestada, que poderíamos dizer que 98% dos médiuns têm essa mediunidade emprestada. Nós vemos muitos médiuns com já alguma transformação moral, mas nós vemos médiuns também que ainda não têm tanto conhecimento moral, não tem uma transformação moral, médium que ainda faz uso do álcool, faz uso de palavras de baixo calão, não é? Médium que fuma, que conta piadas de baixo calão. Então, são médiums que não fizeram ainda sua transformação moral, mas têm mediunidade, porque essa mediunidade lhe foi emprestada. Se não souber bem trabalhar com isso, ele pode perdê-la. Há um tempo atrás, eu não me recordo o nome, passou uma novela, que é um rapaz jovem, em que ele tinha a vidência e ele sabia o que iria acontecer. E ele passou a cobrar por essa mediunidade, para ter a vidência, e num determinado ponto dessa novela, ele acabou perdendo esse dom. Esse dom lhe foi retirado, porque era um dom emprestado. Se nós, por exemplo, descobrirmos determinado dom que nós temos e não sabemos bem trabalhar com ele ou como utilizá-lo, Jesus nos ensina nessa parábola que nós deveríamos procurar os banqueiros. Isso materialmente falando. Se nós não sabemos trabalhar com dinheiro, vamos procurar alguém que trabalhe com isso, que possa nos auxiliar, que esse dinheiro possa render materialmente falando e se utilizar disso para o benefício de outro. Moralmente falando. Eu tenho mediunidade, mas eu não sei, não quero, não gosto. Vamos fazer um curso de aprimoramento mediúnico? Vamos buscar subsídios dentro da doutrina espírita para que a gente possa desenvolver melhor a caridade. Como eu posso trabalhar melhor o meu sentimento de amor? Ou melhorar o meu relacionamento com o próximo? Isso é trabalho do caderno de temas, em que cada 2, 3 semanas
nós vamos estar refletindo sobre aquilo, como nós estamos utilizando aquilo no nosso dia a dia. Outra ferramenta, a caderneta pessoal. Eu ainda estou discutindo. Vamos trabalhar com isso. Eu não sei como trabalhar isso. Tem a Orminda, tem a Fabiana, tem a Marisa, tem o Eduardo, tem outros companheiros da doutrina que poderiam estar nos auxiliando de como nós trabalharmos isso. Não somente nisso, no próprio Evangelho. Eu fiz o Evangelho no Lar e falou sobre isso. Como eu poderia estar entendendo melhor isso? Aí é que Jesus diz que nós deveríamos nos colocar na mão de quem sabe, tem condições de nos auxiliar a trabalhar com aquilo, para que nós possamos realmente nos melhorar. Não é? Muito bem. E com o medo ele escondeu, ou seja, ele demonstrou egoísmo. Guardou só para ele. Ele escondeu, não mostrou para ninguém. Quando nós temos algo, nós precisamos compartilhar com o nosso próximo. E quando alguma coisa nos é emprestado, quando formos prestar contas, se nós não bem soubermos ter trabalhado com aquilo, não será tirado aquele dom. Como diz Jesus, não é? Vamos amarrar as mãos e os pés e vamos colocá-lo para fora. Ele está fazendo uma alusão ao plano espiritual. Aquele que recebeu 5 passou a ter o merecimento de ficar no plano espiritual. O que recebeu 2 passou a ter o merecimento. E aquele que voltou para o plano espiritual depois do seu trabalho no planeta Terra e não desenvolveu o seu talento, vai voltar, como ele diz, amarre pés e mãos e coloque para fora. Coloque para fora do plano espiritual. Coloque-o na terra novamente, onde haverá prantos e ranger de dentes. Da mesma forma, ele fala aqui, Mateus também no capítulo 22 e Lucas no capítulo 14, fala sobre a parábola das bodas. Todos foram convidados. Todos nós estamos sendo convidados atualmente para fazer parte desse entrelaçamento com o plano espiritual, através do Evangelho que Jesus veio nos trazer. A núpcias, né? O casamento, o entrelaçamento, a união entre nós e Jesus, através do Evangelho. No finalzinho da parábola ele fala, né? Mas aquele não está vestido com a roupa nupcial. Retire-o daí. Ele não tem o merecimento de aí ficar. Ele foi, mas não tem o merecimento de lá ficar. Ou seja, volte para continuar ou passar a ter o merecimento para ficar no plano espiritual, fazer as bodas do plano espiritual. E nós vamos falar um pouco aqui sobre o fariseu e o publicano, que também fala sobre outro parecido, que seria a viúva oprimida. Muito pouco se fala dessas duas parábolas, mas são duas parábolas, né, que fala justamente sobre o pedido que nós fazemos. Ele faz uma comparação entre o rico e o fariseu, né, em que o rico e o pobre, em que o rico se exaltava de tudo aquilo, não é, que ele havia feito. Vocês lembram daquela passagem da viúva no Gozafilácio, aonde Jesus falou que quem mais deu durante todo aquele dia
foi aquela viúva, porque aquela viúva ela não deu daquilo que estava sobrando, ela repartiu daquilo que poderia lhe fazer falta. Como ela tinha 2 moedas, ela deu uma e ficou com uma. Ao contrário daquele que tinha muito e dava do seu supérfluo. Da mesma forma, quando nós fizermos a nossa oração, a nossa prece, as nossas vibrações, não precisamos nos exaltar. O plano espiritual sabe melhor que nós mesmos. Ele sabe até onde nós muitas vezes poderíamos ir e não fomos. Por quê? Não queremos sair muitas vezes da nossa zona de conforto. Queremos ficar em casa. Muitas vezes somos convidados para as caravanas. Ah, mas, puxa vida, né? O único dia que eu tenho para ficar em casa, com meus entes queridos, né? Então, de uma certa forma, fica difícil. Como é que nós vamos passar a ter merecimento? O plano espiritual está vendo tudo isso. Então, nós, como eu disse, na parábola, lá, quando a gente vem para cá, a gente já recebe aquilo que nós necessitamos. Mas isso não nos exime de fazer os nossos pedidos também. Mas se o plano espiritual sabe aquilo que eu tenho, aquilo que eu preciso, já me deu aquilo, não há necessidade de pedir. Será que não existe a necessidade de pedir? De reconhecermos a nossa inferioridade perante Deus, nosso Pai? Se não houvesse a necessidade, Jesus não nos ensinaria a oração do Pai Nosso. Uma oração completíssima, tanto material, quanto moral, quanto espiritual. Então, ele fala, tudo aquilo que pedir será ouvido no plano espiritual. Nós acabaremos por receber aquilo que nós necessitamos. E ele nos ensina a pedir. Não é pela quantidade de palavras, e sim pela qualidade nas nossas palavras, a qualidade do nosso sentimento naquilo que nós estamos falando. Quando nós reconhecemos as nossas inferioridades, não nos exaltamos, falamos com palavras simples, palavras que o plano espiritual entende. Ele está vendo aqui o nosso esforço. Pode ser que nós não tenhamos resolvido os nossos problemas, mas teremos as forças necessárias para enfrentar a cada um deles. Não devemos pedir, por exemplo, que um ente querido nosso não desencarne. Às vezes passando por dores físicas e morais, e a gente está lá orando para não deixar ele desencarnar. Podemos pedir? Podemos. Seremos atendidos? Não. Por quê? Não podemos derrogar leis divinas. Nem Jesus curou a todos quando esteve entre nós. Se o nosso ente querido tiver o merecimento, ele será curado. Senão as nossas orações, as nossas vibrações serão transformadas em bênçãos fortalecedoras para que ele possa suportar aquela dor física, aquela dor moral. Naquela parábola da viúva oprimida, ela pedia constantemente para que o juiz julgasse uma causa na qual ela seria beneficiada. Então, devemos pedir que os benfeitores amigos possam realmente nos intuir como conseguir resolver, muitas vezes, uma determinada
situação pela qual nós estamos passando. Eu vi, parece que uma pergunta aí sobre a mediunidade não bem trabalhada. Eu acho que é mais ou menos isso. Realmente, muitas pessoas, às vezes, pela falta do conhecimento, do entendimento, não é? Pode se utilizar da mediunidade e levar o prejuízo para outras pessoas. Nós conhecemos muitos trabalhos que, infelizmente, ainda existem, feitos por espíritos que possam tentar levar o prejuízo para outras pessoas. Infelizmente, não é? Ainda falta um pouco de conhecimento, de entendimento, em que, quando é bem entendido tudo aquilo, nós vamos se utilizar, sim, realmente para o bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nós já estamos bem próximos do tempo aí, o tempo está quase se exiguindo, né? Então, eu queria deixar aberto a perguntas aí, ou alguma colocação por parte da Orminda, né? Do Eduardo, da Fabiana, da Marisa, qualquer um que possa ou queira complementar, ou alguma pergunta a ser feita, né? Eu estou à disposição. Arminda? Não, Pirola, tá tudo bem, tá tudo bem explicado, os alunos entenderam, tá? E a gente agradece de coração a sua participação, que sempre nos traz muito conhecimento, né? Muito esclarecimentos, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos. Agora é só um abraço virtual, não é verdade? Não podemos abraçar fisicamente falando, mas virtualmente, um abraço a todos. E qualquer dúvida, Arminda, que surgir depois, nós podemos tentar esclarecer. A semana que vem você passa aí para eles aí. Tá? Pode deixar. Lembrando, parece que a última vez que eu fiz a aula, falei sobre Maria, mãe de Jesus. Lembra? Foi. E, na verdade, foi questionado sobre Miriam. É que o que acontece? As traduções foram muitas. E nessas traduções, algumas palavras, algumas delas perderam o sentido, outras palavras realmente foram modificadas por não ter uma palavra na época que desse certo para aquilo que foi falado. Porque nós sabemos, do siríaco e do grego, aliás, do siríaco e do aramaico foi para o grego, do grego para o latim e depois do latim para a Vulgata Latina, não é? Então, às vezes, algumas palavras foram modificadas, não é? Mas Miriam queria dizer uma pessoa predestinada. E nas traduções aí acabou chegando até nós como Maria, mas é a mesma pessoa, tá? Obrigada. A palavra está com vocês. Certo, muito obrigada. Fabi, você encerra para a gente? Encerro. Então, sim. Vamos para o nosso encerramento, tá? E até a próxima semana, se Deus quiser, com mais uma aula da nossa turma. Então, nós vamos, nesse momento, agradecendo ao nosso companheiro Pirola pela aula de hoje, tão bem explicada, tão bem detalhada, né? Com bastante reflexões aí para a gente trabalhar durante toda a nossa semana, com os nossos talentos, o que estamos fazendo, né? Que a gente possa pensar bastante sobre isso durante toda a nossa semana. E assim, nesse momento, elevamos o nosso pensamento até o Mestre Jesus e agradecemos por mais um dia de estudo, por mais um dia de conhecimento do Evangelho, que mesmo estando
tão separados, tão longe fisicamente, que a gente possa continuar tendo essa oportunidade de estudo virtualmente. Que toda a equipe espiritual nos ilumine, nos acompanhe, que os nossos mentores estejam ao nosso lado, envolvendo a todos nós, com muito carinho, com muito amor, para que não desistamos desse momento de conhecimento, de estudo, de oportunidade. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Um beijo bem grande para todo mundo. Pirolinha, obrigado mais uma vez. Uma ótima semana, gente. Fiquem com Deus. Para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.